Bom dia, crianças. Bom dia, juniores. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando em casa, estejam obedecendo aí o papai e a mamãe, hein? Eu tenho alguns recadinhos antes da gente começar, tá? Então, antes eu vou pedir para vocês pegarem a sua Bíblia, porque vamos usar. Pedir para vocês pegarem um lápis, a revista de atividade também, tá bom? E se precisar, eu vou pedir também para vocês pausar o vídeo quando for para abrir a Bíblia, para ler, tá? Se você não sabe ler, pede aí para mamãe, para alguém aí que sabe, para ajudar vocês nessa hora, tá? O papai, tá bom? Então, antes de começarmos, nós vamos orar, vamos falar com Deus agora, tá bom? Então, vamos orar. Fechem seus olhinhos, tá? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com os juniores, com as famílias deles. Ó Deus, esteja protegendo eles nesse momento difícil que estamos passando. Fale conosco agora, nos ajude a entender a história que o Senhor quer passar para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar hoje sobre, está em Atos 3, tá? Sobre os apóstolos. E, na verdade, João, Pedro e os apóstolos, eles continuavam pregando o evangelho firmes e corajosos, eles não desistiram. Só que no decorrer de tudo isso, eles ainda faziam milagres em nome de Jesus. E eu vou contar um hoje para vocês. Era mais ou menos umas 3 horas da tarde. João e Pedro, eles foram no templo orar. Mais ou menos umas 3 horas da tarde. Quando eles chegaram lá no templo, eles encontraram um homem sentado. Só que esse homem, ele era paralítico. Ele não podia andar. Coitado, né? Já pensou você não poder andar na sua vida toda? Não poder correr, não poder pular, ficar dependendo de outras pessoas. E isso acontecia com ele, ó. Ele ficava lá pedindo moedinha, porque ele não podia sair para trabalhar. As pessoas sempre ajudavam ele a se locomover, a ir para um lugar, para o outro. E aí, ele viu que Pedro e João estavam se aproximando dele e ele ficou muito feliz. E ele resolveu pedir algumas moedinhas. E aí, quando Pedro e João se aproximaram-se dele, ele pediu: por favor, me dê uma moedinha, me ajuda. Ele começou a pedir dinheiro para eles. Só que Pedro e João ficaram olhando assim para ele e disse assim: olha pra gente, olha para mim, Pedro disse. E ele olhou achando que ia ganhar algum dinheiro. Só que Pedro falou assim: eu não tenho nenhum dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Nossa, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha algo muito mais importante do que dinheiro. E ele falou em nome de Jesus. Não foi no nome deles. Ele disse: em nome de Jesus, anda. Será? O que será que aconteceu? Vamos ver? Abra lá a sua Bíblia em Atos 3:7. Eu também vou abrir aqui. Atos 3:7. Eu vou ler, tá bom? Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Imediatamente, na mesma hora, as pernas dele ficou firme e ele pôde se levantar. Imagina, ele nunca andou e de repente ele estava pedindo dinheiro e Pedro e João deu o que eles tinham de mais importante. E naquele momento ele começou a pular de alegria, começou a ficar tão feliz, a correr, a pular. E aí ele foi lá no templo. Ele foi lá no templo correndo, pulando. Ele entrou lá e começou a louvar a Deus. Começou a louvar a Deus e obrigado, Senhor, louvado seja o seu nome.
As pessoas ficaram sem entender nada, porque as pessoas tinham visto ele lá na porta do templo, sem andar, paralítico, e de repente ele estava lá pulando. Olha ele aqui feliz. Ele estava lá pulando e eles ficaram assim sem entender, mas como é que ele está pulando agora? E aí, João e Pedro aproveitaram que estava juntando um monte de gente, um monte de gente para ver isso. Quando eles perceberam, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a pregar o evangelho de salvação para eles. Começaram a falar para eles se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Cristo Jesus. Começou a falar da salvação. Sabe quantas pessoas ouviram a mensagem de salvação naquele dia? 5.000 pessoas. Nossa, é muita gente. É muito. É muito mais que a nossa igreja lotada. Muito. Muita gente naquela hora ouviu da mensagem de salvação através dos apóstolos. Só que aí, quando as autoridades viram o que eles estavam fazendo, eles não gostaram. Eles não gostavam que falassem de Jesus. Eles não gostavam que pregassem o evangelho. Quando eles viram aquilo, eles ficaram muito bravos. E sabe o que eles fizeram? Eles mandaram prender Pedro e João. A Bíblia diz que no dia seguinte, essas autoridades foram lá na prisão e perguntaram para eles em que poder que eles fizeram aquilo, em nome de quem? E aí eles responderam que aquele homem que foi curado, o aleijado, ele foi curado em nome de Jesus. Aquele que Jesus, que eles crucificaram, mas Deus ressuscitou Jesus. Então eles disseram que aquele homem foi curado no nome de Jesus, não no nome deles. Não foi eles que curaram, eles foram usados por Deus. E ele respondeu isso cheio do Espírito Santo. As autoridades ficaram muito surpresas com tudo aquilo. E eles ficaram muito surpresos. Então o que eles fizeram? Eles proibiram eles de falar do nome de Jesus. Nossa, que ordem absurda, né? Mas sabe o que ele respondeu? Ele disse: eu devo obedecer os senhores ou a Deus? Eles não podiam deixar de falar de Jesus. E aí os líderes ameaçaram mais eles, mas depois soltaram eles. Imagina a alegria dos amigos deles quando eles voltaram, quando eles foram libertos, quando eles foram soltos da prisão. Eles ficaram muito felizes. Mas Deus deu força para eles através do Espírito Santo para continuar a pregar o Evangelho. Então vamos ver o que aconteceu depois de tudo isso em Atos. Abre lá sua Bíblia, Atos 4:31. Vai lá. Depois que eles foram soltos, eles oraram. Vamos ver? Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles não ficaram mais com medo, eles continuaram anunciando o Evangelho com coragem. O Espírito Santo de Deus fortaleceu eles e deu coragem para eles, né? Como é bom saber que Deus está com a gente. Eles foram presos, mas mesmo assim Deus não abandonou eles, Deus estava com eles. Então, mesmo que nós passamos por momentos difíceis, por problemas, Deus está com a gente, não estamos sozinhos. Pedro e João estavam fazendo o que era certo e bom, e mesmo assim foram presos. Mas o Senhor Deus não promete acabar com todos os momentos difíceis e tristes, mas promete estar do nosso lado e nos ajudar em todos os momentos. Então, quando você e sua família passar por momentos difíceis, lembrem-se de que Deus está com a gente sim nos momentos difíceis, como Ele esteve com João e Pedro no momento difícil lá quando eles foram presos, mas Deus estava com eles, né? Então vamos ser gratos a Deus, porque mesmo em momentos difíceis Ele não nos deixa
Ele para tudo tem um propósito. Tanto que 5.000 pessoas ouviram do Evangelho. Então a igreja naquela época estava crescendo. Que legal, né? Então vamos ser gratos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com a gente, mesmo em tempos difíceis, tá bom? Agora nós vamos falar o nosso versículo. Vocês têm memorizado o versículo? Pode mandar aí depois para mim no áudio ou vídeo que vocês decoraram, tá bom? Que estão memorizando. E o nosso versículo tá em Atos 1:8. Tá lá na revista de vocês lá. Mas se você quiser abrir, Atos 1:8. Vou ler aqui. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Atos 1:8. Vamos lá repetir comigo? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Então, depois eu quero ver se vocês conseguiram memorizar, tá bom? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. O que quer dizer? O Espírito Santo, ele nos dá coragem. Ele nos dá coragem para falar o que é certo e também nos dá força para passar o Evangelho. Nos dá força para passar por momentos difíceis, sem ficar reclamando. Então, o Espírito Santo nos dá força, ele nos ajuda também a falar de Jesus, a passar por momentos difíceis. Então, dessa forma, somos verdadeiramente testemunhas de Deus, tá bom? Então, que possamos aprender isso, que Deus está conosco em momentos difíceis e que o Espírito Santo nos ajuda a passar por todas elas, tá? Vamos orar agora, agradecendo a Deus por essa história, por essa palavra, que Ele nos ajude a lembrar e a não desanimar e a estarmos firmes com Ele, tá bom? Então eu vou orar. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque em momentos difíceis o Senhor nos ajuda. Nos ajude a lembrar disso, ó Deus, todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Gente, vocês têm que fazer a atividade, né? Essa é a revista para quem tem. Alguns já fizeram a atividade e os que já fizeram, vocês receberam a folhinha, né? Então, vai lá para aquela folhinha da lição 3 e façam lá, tá? Eu vou abrir aqui só para vocês verem. Aí, vocês vão ler essa parte aqui todinha, tá? E aqui tá o versículo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas. Atos 1:8, tá bom? Então, lê tudo isso aqui e aí vão fazendo, tá bom? Mandem foto vocês fazendo a atividade para mim ver, tá bom? Fiquem firmes, ficam firmes também no devocional de vocês. Mandem para mim também aí na semana, para mim, para Marcela, lá no grupo, sobre o devocional, tá bom? Deus os abençoe, amo vocês e fiquem firmes aí com Deus.